Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês, dando seguimento aí ao nosso curso preparatório para a segunda fase do exame da ordem, né? Em matéria penal. E hoje traremos mais uma peça prática aqui para vocês. Na aula anterior, aula 6, nós falamos do momento processual 1, né? E fizemos a peça representação. Passamos o modelo, analisamos o problema. E hoje tenho mais um problema para trazer para vocês. Hoje é a aula 7. Como na aula anterior, vou colocá-lo aqui na tela e, conforme combinado, né, com vocês ontem, nós faremos da seguinte forma. Eu coloco o problema na tela, né? Vocês pausem, né, assim que a gente concluir a leitura do problema, e logo depois eu volto para a gente corrigir e elaborar a peça profissional. Com isso, vocês terão tempo de fazer. Esse método é bacana porque vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, né, e anotar no caderno, fazer as suas anotações no rascunho, né, e depois a gente segue fazendo a correção, a estrutura da peça e tudo isso. Como já dito antes, né, vocês têm o caderno de vocês aí com todas as anotações das aulas anteriores. Nós devemos, antes de qualquer coisa, na hora da prova, fazer a nossa estrutura da peça no rascunho, né, até mesmo antes de ler o problema. E depois nós vamos fazer raio-x, esqueleto, saber qual é a peça, competência, né? E passado tudo isso, então, nós voltaremos lá na estrutura, aquela inicial que você fez, e vamos preenchendo, né, a estrutura da nossa peça com as informações que nós adquirimos justamente no raio-x e no esqueleto. E aí fica muito mais fácil de elaborar a peça profissional, tá bom? Então, não esqueçam de que vocês devem fazer a peça profissional na folha de prova, né? Aquela similar àquela que você vai usar no dia da prova. Não façam em folha de caderno, doutores e doutoras, porque isso pode prejudicar você lá na frente. Tem peças mais extensas, e se você fizer na folha de caderno que tem dimensões diferentes da folha de prova, isso pode te prejudicar. Além do mais, tentem marcar o tempo de resolução do exercício, porque você vai se aprimorando, vai fazendo com que as peças sejam feitas dentro de um cronograma, né, dentro de um tempo determinado que nós propomos aqui, por conta de 2h30 fazer a peça inteira, né? E com o treino a gente vai chegar lá com certeza. E dentro desse tempo, dará tempo suficiente para que vocês possam, então, partir para a resolução das questões, perfeito? Então, vamos lá para o slide, nós vamos colocar o problema agora que será proposto na data de hoje, né, na aula de hoje, e em seguida eu volto para fazer a correção, como foi dito aqui com vocês e combinado, perfeito? Então, vamos lá, olha só. Segunda fase, OAB, aula 7, e aí temos o problema aqui, ó. Henrico, engenheiro de uma renomada empresa de construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e o utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes, colegas de trabalho, ok? Olha lá, Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como o fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 19 de 4 de 2004, sábado, Eurico comemora aniversário e planeja para a ocasião uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu então enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal, para todos os seus contatos, ok? Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social e está adicionada nos contatos de seu ex, soube, assim, da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal,
instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. E, com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou ainda: ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que ele trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social, por meio de seu tablet, recebeu a mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial Carlos, Miguel e Ramírez, que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Henrico procurou a Delegacia de Polícia Especializada em Repressão aos Crimes de Informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses da data dos fatos, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa-se que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui varas criminais e juizados especiais criminais. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de interpretação de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. O valor da peça é de 5 pontos, e a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possa ser utilizado para dar respaldo à sua pretensão, ok? Doutores e doutoras, percebam que essa é uma peça, um problema um pouco mais extenso, mas não muito complicado. Pelo contrário, ele dá várias dicas para nós, né? Dá dicas de competência, dá dicas... vocês percebam que não houve qualquer acusação de crime, não tem nenhum artigo do Código Penal descrito no problema. Só fala de uma conduta, né, da Helena para denegrir a imagem, a honra, ofendendo, né, o Henrico. Então, aí nós já temos bastante elementos para trabalhar, né? Sem esquecer, doutores e doutoras, de fazer com calma toda a estrutura da peça, raio-x, esqueleto, né? Mas a gente vai conseguir trabalhar bastante. O problema dá várias dicas para nós, né? E isso nós temos que nos aproveitar, porque são essas dicas que são os pontos dados e que você tem que colocar ele no bolso, né? Então, é um problema um tanto quanto extenso, longo no enunciado, mas um problema simples. Eu espero que vocês consigam fazer aí com uma certa facilidade. E, como combinado, vou passar a vinheta agora. Vocês marquem o tempo da peça, vocês façam na folha de prova e nos vemos a seguir, ok? Pois bem, até mais! Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa aula, né, da segunda fase da OAB, curso preparatório para a segunda fase em matéria penal. E como nós passamos
nessa aula o problema lá do Henrico, né? Que foi ofendido aí pela Helena, sua ex-namorada, no dia do seu aniversário, né? Então, deixei vocês aí esse tempo para resolver a peça e agora nós vamos partir em direção à resolução, né, dessa peça, para que vocês tenham aí anotado no caderno e já fazendo o seu portfólio aí, né, de preparação para o exame da ordem, ok? Perfeito? Então, nós vamos fazer tudo o que nós fizemos na aula passada com esse problema lá do início, e você não deve esquecer de ter o seu vademecum aí em mãos, ok? E você deve ter a sua canetinha marca-texto também, porque tudo que for falado agora, todos os artigos de lei, todas as informações passadas aqui devem ser anotadas no seu vademecum, porque isso vai te ajudar lá no dia da prova, perfeito? Então vamos lá. Como feito na aula anterior, primeira coisa que eu disse a vocês, antes de ler o problema, inclusive, é fazer a estrutura da peça. Então, começamos lá com a estrutura com endereçamento, são os 5 pontos, né, que você precisa da peça. O endereçamento, o preâmbulo, dos fatos, do direito, e do direito, dentro do direito eu falei para vocês deixarem um espaço e colocar lá preliminares, né? Relembrando sempre, eu gosto de falar isso todas as aulas, porque isso vai fixando na memória, né? As preliminares você, a grosso modo, mas de uma maneira muito eficiente, você deve analisar o artigo 107 do Código Penal, que diz respeito às causas extintivas de punibilidade, né? E depois você vai analisar o 109, que é a prescrição. Sem esquecer que toda fundamentação de prescrição deve ser feita através do artigo 109, que é lá que tem a tabela, né, dos prazos prescricionais, mas a fundamentação na hora do seu pedido tem que ser feita pelo 107. E do 564 do Código de Processo Penal, que são as nulidades, né? Passado, então, a fase das preliminares, nós entraríamos no mérito. E o mérito, uma TIC, que vocês não vão esquecer mais por conta dessa palavra fácil de gravar, né? E falaremos, então, de materialidade, de autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E passado isso, então, teremos as teses subsidiárias, né? Que dizem respeito à pena, regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ok? Então, essa é a estrutura que você deve fazer no seu rascunho. Depois disso, vamos para os pedidos, né? Eu já falei para vocês do princípio da correlação também, que você tem que pedir aquilo que você argumentou lá no direito, né? Temos local e data, que é super importante, se você tiver, e OAB 3 pontinhos. E aí você tem toda a sua estrutura de peça para que você não tenha dificuldade na hora de realizar a sua prova. E aí você deixou essa estrutura de peça lá na primeira página de uma forma assim quietinha, né? Deixa ela lá e eu vou preencher depois com as informações que eu vou buscar justamente no raio-x e esqueleto, né? Então agora nós vamos lá para o nosso raio-x. Eu tenho certeza que vocês já fizeram o de vocês aí, como eu fiz o meu aqui. Agora nós vamos confrontá-los, né? E tirar as dúvidas. Ok? Vamos lá, então, para o raio-x. Olha lá, raio-x, né? Então, quem é seu cliente? O nosso cliente aqui é o Henrico, né? O Henrico que procurou você como advogado. Ele é réu ou é vítima? Ele é vítima. Ele é vítima lá das ofensas que a Helena proferiu contra ele, né? Está preso ou solto? Está solto, até porque ele é vítima, né? Então, vamos lá. Qual a infração penal? Qual a infração penal que ele cometeu? Então, da análise de todo o problema, nós podemos, com certeza, afirmar que ele praticou injúria e difamação, crimes que estão tipificados lá no artigo 139 e 140 do Código Penal. Além disso, pela exposição, né, em rede social aí, que facilitou a divulgação dessas ofensas, nós temos lá o artigo 141, inciso 3,
que é uma causa de aumento de pena, sem contar que isso se deu tudo numa única conduta, praticando mais de um crime, que configura o concurso formal lá do artigo 70 do Código Penal. Qual a pena em abstrato? E aqui você deve somar as penas, né? E olha só, no artigo 139, a pena é de 3 meses a 1 ano, e você aqui vai considerar 1 ano. E depois, no 140, nós temos uma pena de 1 mês a 6 meses, e você deve considerar, portanto, 6 meses. Então, aqui teríamos 1 ano e 6 meses, né? E mais a causa de aumento do artigo 141 de 1/3. Então, aqui você teria mais 6 meses, totalizando 2 anos, né? E isso é importante para a gente saber o rito processual, perfeito? Então, vamos seguindo. Tem pena em concreto? Não, não tem pena em concreto, porque não teve processo ainda, né? Nós estamos numa fase onde só houve as ofensas e nada mais. O Henrico só procurou a polícia, né? E provavelmente registrou um boletim de ocorrência, mas nada, não tem mais nada informando o andamento no problema. O rito processual, por não ultrapassar os 2 anos, é do Juizado Especial Criminal. Então, trata-se de GCRIM. Perfeito? Olha lá. E a ação penal é uma ação penal privada. Tá? Ela se procede mediante queixa. Né? Está lá no artigo 100, parágrafo 2º, 145 do Código Penal e 30 e 41 do Código de Processo Penal. Perfeito? Olha lá, as datas e referências, aqui para fechar o nosso raio-x, com todas as informações que a gente precisa, está lá, o 19/4/2014, são a data dos fatos, e isso não vai interferir praticamente em nada na nossa resolução, porque, diferente de outros problemas, aqui a OAB não pediu para que você datasse a peça no último dia do prazo, perfeito? Mas nós temos que levar em consideração também a informação que está no problema, que passados 5 meses você é procurado, né? E existe prazo decadencial aí de 6 meses, né, para você ingressar com a queixa-crime. Então, aqui estaremos dentro do prazo, perfeito? Seguindo, então, fechamos o nosso raio-x, vamos lá para o esqueleto. E o esqueleto, nós temos que analisar os 4 momentos processuais. Isso você deve fazer na sua prova, que você não vai errar a peça de maneira alguma. E olha lá, temos momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. São os 4 momentos processuais que você deve analisar. E quais são eles? O momento 1 é aqui, ó, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Então, se não houve recebimento da denúncia ou queixa, estamos no momento 1. O momento 2 é a partir do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença. Né? Momento 3, aqui no momento 2, momento de mérito, momento de se fazer defesa. Né? Momento 3, passado a sentença, mas não houve ainda o trânsito em julgado da sentença, então você estará no momento de recursos. Né? E passado essa fase, então, se houve o trânsito em julgado, o problema trazer para você a informação de que aquela decisão já transitou em julgado, então estaremos no momento 4, momento de ou execução penal ou de revisão criminal. No nosso caso aqui, não houve sequer processo. O que nós estamos buscando é justamente uma persecução penal, não é verdade? Então, nós ainda estamos no momento 1, e estamos atuando pela vítima que é o Henrico. Então, nesse momento 1, atuando pela vítima, como nós vimos na aula anterior, teríamos várias possibilidades de peça. E aqui, o que se encaixa no nosso problema é a queixa-crime, porque os crimes lá contra a honra que a Helena praticou se procede mediante queixa. Está lá no artigo 145, perfeito? Então, olha lá, momento 1, pela vítima. E é uma queixa-crime de acordo com os artigos 100, parágrafo 2º e 145 do Código Penal e 30 e 41 do Código de Processo Penal, perfeito? Então, olha só, agora partimos em direção da competência.
né? E aqui precisamos falar para vocês se nós estamos tratando com juiz de direito, nós estamos tratando com desembargadores, nós estamos tratando com ministros, né? Se nós estamos falando em primeira instância, né, com o juiz, se estamos em segunda instância com o tribunal e se estamos numa instância especial, né, uma terceira instância que seria STF e STJ. E nesse caso, nós estamos falando com o juiz, porque nem processo tem ainda, né? Então nós estamos na primeira instância falando com juiz de direito. Agora, dentro dessa competência, nós temos que analisar ainda o órgão adequado, né? Nós precisamos saber para quem vamos endereçar a nossa peça. E eu disse a vocês que nós temos, a rigor, alguns órgãos que você deve ter por eliminação, fazer algumas perguntas para descobrir qual é o órgão adequado. E são elas: se é um procedimento do júri, se é um procedimento do juizado especial, se é um procedimento de uma vara criminal federal, se é vara das execuções penais, e se não for nenhuma delas, você tem a vara criminal como última, né? Como alternativa última, e ela deve ser analisada sempre desse modo, né? Se não for nenhuma especial, então por eliminatória você elegerá a vara criminal. E no nosso caso aqui, vamos dar uma olhada lá. Olha só, nós temos, como eu disse a vocês, júri, GCRIM, vara federal, execuções ou vara criminal. E como nós já vimos lá no raio-x, nós falamos que estamos tratando com o juizado especial criminal. Portanto, nós estamos no GCRIM. Perfeito? No GCRIM. Então, terminado isso, olha só. Nós já fizemos o nosso raio-x e o nosso esqueleto. E agora nós vamos fazer o quê? Voltar lá para aquela primeira página de rascunho que nós fizemos, mesmo antes de ler o problema, não é verdade? Você já colocou lá a estrutura da sua peça, então agora ficou muito fácil, porque agora você vai pegar todas as informações que você tem do raio-x e do esqueleto e vai colocar lá na sua estrutura de peça. E olha como vai ficar fácil de a gente elaborar a nossa peça prática profissional. Vamos lá para o slide fazer a nossa estrutura de peça. E o primeiro item é o endereçamento, né? Está lá no seu rascunho na primeira página, o endereçamento. E no endereçamento nós já vimos aqui, olha que fácil que ficou. Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Niterói, no Rio de Janeiro. E isso já estava descrito no problema, né? Olha só, a OAB já deu a dica para você e o endereçamento vale ponto, doutores, né? Então você, como ficou atento e já marcou a vara correta, porque já estava descrito lá no problema qual que era a vara adequada. Aqui você já está pontuando, perfeito? Esses pontos você não pode deixar passar, porque, como eu disse em aulas anteriores, são eles que, numa somatória, representam aí a sua aprovação, perfeito? Seguindo, então, olha lá. Preâmbulo. E o preâmbulo também já está descrito lá no raio-x. Nós já fizemos isso quando analisamos a queixa-crime. Já sabíamos que era uma queixa-crime e já colocou lá, né? Então está aqui, ó. Queixa-crime com fundamento no artigo 100, parágrafo 2º, 145 do Código Penal, 30 e 41 do CPP. E nesse ponto, doutores e doutoras, do preâmbulo, a OAB, nesse problema, aceitou se você colocasse só 30 do CPP mais o 100, parágrafo 2º, ou no 145, ou no 41, ela foi bem flexível. Nós estamos atentos e vamos colocar todos os que temos em mãos e descobrimos. Mas aqui você não perderia ponto se tivesse colocado 1, 2 e não tivesse completado todo esse endereçamento, perfeito? Então vamos lá, seguindo dos fatos. E aqui existe uma particularidade, porque na queixa-crime, diferente do que nós veremos mais para frente nos problemas, né? Quando você está atuando pelo réu, quando você tem uma fase que você vai apresentar memoriais, por exemplo, eu sempre falo nas aulas que você precisa enxugar, né, os fatos, você precisa resumir os fatos, tá? Para que você possa usar os argumentos que estão no problema a seu favor quando do direito, quando você for fazer argumentações do direito. Nesse caso em específico, a lei exige que você
descreva pormenorizadamente os fatos, né? Isso é exigência legal da queixa-crime. Então, nesse caso em especial, você deve descrever pormenorizadamente os fatos. Não precisa copiar na íntegra o problema e nem do jeito que está lá. Você pode até falar, escrever com as suas palavras, mas você tem que detalhar os fatos aqui, porque afinal de contas, o réu se defende, né, dos fatos, daquilo que ele está sendo acusado, perfeito? Então vamos lá, seguindo. Resumir os fatos, mas se atentar ao artigo 41 do Código de Processo Penal, onde exige que você traga todas as informações para o problema. Então, aqui fica esse alerta para que você tome cuidado e pormenorize os fatos na sua inicial aí, perfeito? Aí, do direito, chegamos lá naquela fase que todos vocês acham que é a pior da peça e vocês estão desmistificando isso, vocês vão ver que não é tão complicado de achar tese, e aqui a tese é dada, né? Porque aqui já descreveu as condutas, basta você adequá-las ao tipo penal. Então, lá no direito, preliminares, como nós temos que analisar e fazer o passo a passo, nós não temos, né? Nós não temos nenhum caso de extinção da punibilidade, não temos prescrição, sequer decadência, porque estamos dentro do prazo decadencial, né? E não temos nenhuma nulidade. Então, não temos preliminares para arguir. E no mérito, nós vamos lá fazer uma TIC, né? E temos, então, analisando materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, constatamos que a Helena praticou os crimes de difamação do artigo 139 e o 140, que é a injúria. Ela praticou esses dois crimes, tá? Então, depois disso, nós analisaremos as teses subsidiárias, né? Aqui o direito material já está configurado. Nós já temos dois crimes praticados pela Helena. Então, passando adiante, olha lá, subsidiárias nós temos uma aqui, que é um aumento de pena, que é lá do artigo 141, inciso 3 do Código Penal, por ter facilitado a divulgação, né? E lá na forma do artigo 70, que é concurso formal, apenas uma atitude, ela cometeu mais de um delito, perfeito? Então aqui, ó, no direito, do jeito que eu falei para vocês, preliminares, mérito, né? No mérito você vai fazer uma TIC, depois as teses subsidiárias, e aqui, embora seja uma peça inicial, embora seja um momento que você não vai discutir a aplicação de pena, nós temos aqui uma causa de aumento lá do artigo 141 e você tem que colocar na sua peça, perfeito? Seguindo, então, do pedido. E eu falei para vocês que o pedido tem que ter correlação, né? Tudo aquilo que você argumentar lá em direito, ao final você vai fazer o pedido, né? E não que ele tenha que ser na mesma ordem, eu já expliquei isso para vocês também. Mas você tem que ter a correlação, você tem que ter a causa de pedir, né, para poder fazer o pedido. Ou seja, você vai argumentar no direito e fazer o pedido. E nesse caso, o nosso pedido é de condenação lá da Helena, né? Entretanto, temos alguns requisitos objetivos para fazer esse pedido, e isso vamos dizer agora, olha lá. Recebimento da queixa e citação do querelado. Isso é muito importante, porque você só consegue formar a tríade processual depois que a parte é citada, né? Então você precisa pedir a citação do querelado. Então, você vai pedir que o juiz receba a sua queixa-crime, você vai pedir que o querelado seja citado para responder à ação, se assim quiser, né? Vai pedir pela produção de provas, né? Todas aquelas em direito admitidas, e a oitiva das testemunhas. E esse é o momento de arrolar testemunhas. Na queixa-crime, inevitavelmente, você terá que arrolar testemunhas. Tá? É um dos requisitos da queixa-crime que você arrole testemunha sob pena de preclusão. Ok? Perfeito? Então, não esqueçam de arrolar as testemunhas. Nesse caso, nós temos testemunhas, porque o problema já trouxe para nós que 3 pessoas estavam indicadas ali
e que poderiam servir como testemunha. E quando o problema não fizer isso, for uma queixa-crime e ele não citar nome de testemunhas, mesmo assim você vai fazer o rol de testemunhas e vai pedir a oitiva das testemunhas arroladas. E lá nós vamos ver como vamos fazer para rolar essas testemunhas, tá bom? Lá na peça a gente chega e verifica tudo isso. Pois bem, vamos lá seguindo, local e data, né? Nesse caso, como eu disse, não tem a exigência de se colocar a peça no último dia do prazo, mas vimos que ela está dentro do prazo decadencial de 6 meses, não tem problema nenhum. Local e data, advogado OAB, 3 pontinhos, perfeito? Então, percebam, doutores, depois de feito a estrutura da sua peça na primeira página, sem ler o problema, você foi lá e fez o raio-x, extraiu as informações importantes do problema para o seu rascunho, né? Depois você fez o esqueleto, descobriu a peça processual e a competência. Aí ficou fácil, né? Porque você já descobriu qual é a peça, para quem você vai endereçar, os tipos legais aí, né? Que você vai fundamentar o seu pedido, a sua peça, né? Então fica muito fácil, você começa a preencher um checklist, tá? Então, antes um pouquinho de a gente resolver a peça, eu preciso passar algumas considerações para vocês e os requisitos da queixa-crime. E isso, agora você deve pegar o seu vade-mecum, o seu marca-texto e, a partir de agora, com muita atenção, anotar esses pontos para que você não seja surpreendido na prova. Vamos lá, seguindo. Considerações. A base legal nós já colocamos aí, ó, é o artigo 30, 41 e 44 do Código de Processo Penal e artigos 100, parágrafo 2º e 145 do Código Penal, perfeito? Então aqui, base legal, anotem esses artigos no seu vade-mecum, tá? Não façam anotações, doutores, no vade-mecum, porque isso pode ocasionar aí o fiscal ver e querer tomar seu vade-mecum e te prejudicar na prova. Então não faça anotação, mas você com a canetinha marca-texto vai lá e faz um risquinho em cada um, que passando pelo código ali, você se deparar com ele, você vai estar atento aí para justificar a sua fundamentação na peça. Legitimidade. Quem que pode ingressar com a queixa-crime, né? Quem que é o titular da ação penal nesse caso, né? E nós temos a vítima, né, o ofendido ou o seu representante legal. E temos também o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? No caso de morte ou ausência, né, do ofendido. Então, isso está lá no artigo 30 do Código de Processo Penal, com relação ao ofendido ou representante legal, e está lá no artigo 31, com relação à morte ou ausência, mas está aí no slide para vocês, olha só. Ofendido ou representante legal, artigo 30 do Código de Processo Penal, e o CAD, artigo 31, com relação à morte ou ausência. E aqui, seguindo, com a ressalva do artigo 236, parágrafo único do Código Penal, que é o único crime, tá, de ação penal privada personalíssima, aquela que o CAD não pode ingressar com a ação, né? Então vão lá e marquem também o artigo 236, parágrafo único, e vocês verão que depende, quem pode ingressar é o ofendido somente e não o CAD. Prazo decadencial, né, que está lá no artigo 10 do Código Penal, e aqui eu faço a ressalva para vocês que conta-se o dia do início e não se prorroga nos finais de semana ou feriados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no prazo processual você não conta o dia do início, né? Você conta sempre o dia posterior e se for final de semana, se for feriado, o próximo dia útil. Nesse caso não. O prazo decadencial conta-se o dia do início e se cair o prazo final no final de semana, num sábado, por exemplo, você tem que ingressar com a queixa-crime no dia anterior, porque no próximo dia útil já ocorreu a decadência. Perfeito? Seguindo, então, vamos lá.
O prazo é de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do crime pelo ofendido ou o seu representante legal. Ou seja, 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Isso está no artigo 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. Perfeito? Seguindo, olha só. No caso de morte ou ausência do ofendido, o prazo decadencial de 6 meses começará a correr a partir da data que qualquer dos sucessores elencados no artigo 31 tomar conhecimento da autoria. Isso está lá no 38 do Código de Processo. Exceto se, quando a vítima morreu, já tinha se operado a decadência. Isso por óbvio, né, doutor e doutora? Porque se quando ele morreu já tinha operado a decadência, já tinha passado esse prazo, nem ele próprio teria mais o direito, né, de ingressar aí com a queixa-crime. Então, mas fica a anotação aí, anotem, é importante, tá bom? Vamos lá, seguindo. No caso de ação penal subsidiária, o prazo será de 6 meses a contar do encerramento do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, tá? Oferecer a denúncia, está lá no artigo 29 do Código de Processo Penal e no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Então, no caso de ação penal subsidiária da pública, você tem que contar aí o prazo que se encerrou para o MP para começar a contar o seu, perfeito? Então, feitas essas considerações, nós vamos para os requisitos objetivos aí da queixa-crime e que isso você precisa observar porque vale ponto na prova. Vamos lá. Descrição do fato e circunstâncias. Descrever pormenorizadamente os fatos, motivos, local e data, como foi praticado o crime e os meios empregados. E olha aqui, não esquecer que a procuração deve conter poderes especiais, como eu falei para vocês anteriormente. A queixa-crime é uma peça um pouco diferente, porque nos fatos você tem que descrever tudo que está no problema. Você tem que descrever o local e a data, os horários se tiver, como foi praticada a ação, em qual crime que incorreu, tipificá-lo, né? Então você precisa detalhar os fatos, porque como eu disse, o réu se defende dos fatos e não do tipo, tá? E não esquecer de forma alguma que é requisito objetivo para que o juiz receba a queixa-crime, procuração com poderes especiais. Na prática, você faz uma procuração, inclusive detalhando os fatos, aquilo que ocorreu, para que você possa ingressar. Aqui na OAB, por certo, que se você só colocar procuração com poderes especiais, de acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal em anexo, você não terá problema, tá? Mas fica a dica aí que na prática você, até na procuração, vai ter que descrever os fatos, perfeito? Seguindo então, qualificação, tá aí, ó, nome, nacionalidade, estado civil, RG, endereço ou dados que possibilitem sua identificação. Porque às vezes, doutor e doutora, você não tem os dados completos da pessoa, né? Você não tem número de CPF, número de RG, mas você, às vezes, nem o nome completo você tem, mas você tem um primeiro nome e tem uma alcunha, um apelido, alguma coisa que possa identificar o réu, então você tem que descrever isso de uma forma clara para o juiz, para ele saber com quem que ele vai tratar aí, como vai fazer a citação dessa pessoa, perfeito? Seguindo então, vamos lá para o slide. Classificação jurídica. Descrever a conduta do querelado e o enquadramento com o tipo penal, indicando o número do artigo. Eu disse a vocês há pouco, né? Você deve descrever cada conduta pormenorizadamente e indicar qual é o crime que ele cometeu, perfeito? Então vamos lá, seguindo. Rol de testemunhas. E isso também, como eu disse, requisito objetivo da queixa-crime. Precisa colocar rol de testemunhas. E esse é o momento oportuno, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal. E disse a vocês que quando vocês não tiverem o nome, né, completo, endereço, RG, o problema não trouxer isso para vocês, vocês devem mesmo assim fazer o rol
e lá embaixo colocar do jeito que eu coloquei aí, nome, RG e endereço. 3 são suficientes, perfeito? Vamos lá, seguindo. Pedido de citação, produção de provas e condenação. Do jeito que a gente já tinha colocado anteriormente aí. Então você vê que isso você vai anotar no seu caderno, você vai treinar fazendo as peças e não vai ter dificuldade lá na hora da prova, ok? Pedido de fixação do valor mínimo de indenização, de acordo com o artigo 3874 do CPP. Esse é muito importante também, você deve ir lá no seu código e marcar o artigo 387, inciso 4 do CPP. E isso vai te dar um alerta lá, porque você tem o 386, que são os motivos da absolvição, e logo em seguida o 387, então você vai passar por ele inevitavelmente e deve já fazer aí a anotação no seu VADMEC, perfeito? Então agora nós vamos resolver a peça. Eu fiz uma aqui que deve servir apenas de base para vocês, perfeito? Como eu disse, cada um tem um estilo, cada um escreve de um jeito, né? E eu aqui não me aprofundei também no problema, mas eu deixo como base para que vocês possam explorar isso, mas da forma correta, na estrutura correta, para vocês não perderem pontos, né? E aí vocês vão aprimorando e fazendo do jeito de vocês, perfeito? Então vamos lá, seguindo agora para o modelo da peça resolvida. Olha só. Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Niterói, Rio de Janeiro. Perfeito? Olha só, o problema já tinha dado essa informação para nós, né, dizendo que o crime ocorreu, né, os fatos ocorreram lá na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Inclusive que a Helena estava lá na cidade de Caraí, em Niterói, na praia de Caraí, em Niterói. Então, esse daqui é um ponto dado, você de jeito nenhum poderia perder. Aqui, doutores e doutoras, como eu disse, pular mais ou menos 10 linhas para começar a escrever. E isso de acordo com o seu estilo, o tamanho da sua letra e o tamanho da peça que você vai fazer. Isso você não vai ter dificuldade por conta dos treinos. E aqui você não precisa colocar processo número 3 pontinhos ou autos número 3 pontinho, porque não existe ainda. Nós estamos diante aqui de uma peça inicial, ok? Então, passado esse endereçamento, nós vamos pular mais ou menos 10 linhas e começar o nosso preâmbulo, aquilo que já está feito, doutor e doutora, lá na estrutura da sua peça, lá naquela sua primeira folha de rascunho. Percebam como fica fácil trabalhar desse jeito. Seguindo, olha lá. Pular mais ou menos 10 linhas. E depois, Henrico, qualificado, nesse caso, né? Nacionalidade, estado civil, engenheiro, RG, CPF, residente domiciliado na rua 3 pontinhos, número 3 pontinhos, bairro 3 pontinhos, na cidade e comarca de Niterói, Rio de Janeiro, porque o problema trouxe essa informação, então você deve colocar, ok? Por seu advogado devidamente constituído, e aqui entre parênteses, que eu falei que é requisito obrigatório da queixa-crime, você coloque assim, ó, procuração com poderes especiais, artigo 44 do CPP em anexo ou anexa. Aí aqui você já satisfez o requisito objetivo. Vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer a presente queixa-crime com fundamento nos artigos 100, parágrafo 2º e 145, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 30 e 41, ambos do Código de Processo Penal, contra a Helena, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, RG e CPF, 3 pontinhos, residente domiciliada na rua, 3 pontinhos, no bairro Praia de Caraí, na cidade de Niterói do Rio de Janeiro, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. E eu coloquei aqui o bairro Praia de Caraí porque o problema trouxe essa informação. Nós não inventamos informações, doutores, mas se o problema traz, nós colocamos na nossa peça.
E como eu disse a vocês também, eu coloquei todos os fundamentos aqui, né? O 100, parágrafo 2º, 145, 30 e 41 do Código de Processo Penal, mas a OAB aceitou alternativamente, tá? Não precisava colocar todos eles para que recebesse pontuação, perfeito? Então, seguindo lá na nossa peça dos fatos. E aqui eu disse que você tem que fazer dos fatos pormenorizadamente, perfeito? Só um minutinho. Então, dos fatos, olha lá. Em 19 de dezembro de 2014, dia de seu aniversário, o ora querelante encaminhou para todos os seus contatos convite de comemoração de seu aniversário em uma churrascaria por meio de sua rede social. Ah, faltou um E aí, me perdoem. Perfeito? Olha lá. Ocorre que Helena, ora querelada, que faz parte da mesma rede social que o querelante, sendo sua vizinha e ex-namorada, através de seu computador pessoal, instalado em sua residência, um prédio na praia de Caraí, em Niterói, publicou no perfil pessoal de Henrico o seguinte comentário: não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. Ainda, com a intenção de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, fez as seguintes afirmações: ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Imediatamente, Henrico, que se encontrava em seu apartamento na presença de seus amigos Carlos, Miguel e Ramírez, tomou conhecimento dos fatos relatados acima, tendo em vista que estava conectado à sua rede social e, consequentemente, por estar envergonhado, cancelou o evento, ou seja, não teve a comemoração do aniversário. Perfeito? Helena inseriu expressões injuriosas e difamantes no perfil social de Henrico através de seu computador pessoal, o que facilitou a divulgação da injúria e difamação. Percebam, doutores, que aqui nós escrevemos todos os fatos, tudo que tinha que ser dito lá nos fatos, pormenorizadamente, foi dito aqui com outras palavras. Nós não copiamos o problema na íntegra, né? Poderia até ser feito, mas eu acho desnecessário. Você mostra para o examinador que você tem jogo de cintura, que você sabe argumentar, que você sabe escrever e interpretar aquele problema da sua maneira. Mesmo e colocando todas as informações, e foi isso que nós fizemos aqui. Ficou todas as informações que continham no problema na descrição dos fatos com as suas palavras, perfeito? Seguindo então no direito. Olha lá, no direito. Então agora nós precisamos adequar a conduta de Helena a cada tipo penal, né, para que você possa ao final pedir a condenação dela nos termos daqueles artigos, certo? Então vamos lá para o primeiro, ó. Ao afirmar que o querelante não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, a querelada incorreu nas sanções previstas no artigo 140 do Código Penal, praticando o crime de injúria. Perfeito? Olha lá. Ademais, praticou o crime de difamação do artigo 139 do Código Penal, quando afirmou que o querelante trabalha todo dia embriagado e que no dia 10 do mês passado ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalhava teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Perceba que nós pedimos, nós colocamos lá na nossa estrutura, que a Helena praticou dois crimes, a injúria e a difamação. E aqui no direito nós escrevemos a conduta e adequamos ao tipo penal. Simples assim. Mas não paramos por aí porque temos mais duas coisas para argumentar aqui na fase do direito, que está lá na estrutura que você fez, que é a causa de aumento de pena, né, e o concurso. Então, seguindo, olha lá. Não bastasse, ao facilitar a divulgação das ofensas injuriosas e difamantes em rede social, incorreu nas sanções do artigo 141, inciso 3 do Código Penal. Perfeito? E, por fim,
Os fatos se deram no mesmo contexto, ou seja, uma única ação. Helena praticou o crime de injúria e difamação, com desígnios autônomos, né? Prejudicou 2 vezes o Henrico aí, o que configura concurso formal nos termos do artigo 70 do Código Penal. Então aqui está feita toda a sua argumentação de direito. Você descreveu pormenorizadamente os fatos e no direito você adequou cada conduta dela ao tipo penal, né? Então você fundamentou já o seu pedido, você já tem causa de pedir, né, para fazer os seus pedidos, tá? Então, seguindo, vamos lá para os nossos pedidos, tá? E é assim, ó. Diante de todo acima exposto, se pode concluir que Helena, ora querelada, praticou os crimes previstos nos artigos 139 e 140, combinado com o artigo 141, inciso 3, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, razões que motivam o querelante a requerer. Aqui, doutores, como eu disse, cada um tem um estilo, cada um faz do jeito que acha mais fácil. Tem alunos que colocam tudo no mesmo parágrafo. Eu procuro dividir em alíneas, né? A, B, C, os meus pedidos, porque eu acho que fica mais didático, inclusive para o examinador, porque o examinador vai corrigir a sua prova lá na tela do computador e, às vezes, até pelo nervosismo, você pode não ter uma letra muito boa, né? Pode ficar um pouco embaraçado aí o entendimento do examinador, e se você fizer por tópicos, facilita a correção e isso pode te ajudar. Perfeito? Então vamos ver como ficou os pedidos aqui. O recebimento da presente queixa-crime. Como eu falei para vocês vão pedir o recebimento e depois vão pedir a citação. Olha lá, a citação da querelada, tá? Juiz, receba a minha queixa-crime, tá? E mande citar a querelada para que, se quiser, venha responder, apresentar a sua versão dos fatos no processo. Perfeito? Então, recebimento e citação. Depois, designação de audiência preliminar. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um ponto. Quando você tem um procedimento do GCRIM, você tem essa audiência preliminar, tá? Então, se você estiver dentro de um procedimento do GCRIM, você deve fazer o pedido de audiência preliminar. Agora, se com a soma dos crimes, se praticou injúria, calúnia, difamação, que isso extrapolar a competência do GCRIM, você já não vai endereçar mais a sua peça para o GCRIM, né? E, além disso, não terá esse pedido de designação de audiência preliminar, por isso que eu coloquei um asterisco aí para vocês ficarem atentos. Então, isso você deve anotar no seu caderno, perfeito? Seguindo, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, né? Porque você vai arrolar as testemunhas, né? Depois nós vamos ver como vai ficar lá no final. Mas você vai pedir a oitiva dessas testemunhas que você arrolou. A procedência do pedido com a consequente condenação da querelada nas penas do artigo 139 e 140, combinado com 141, inciso 3, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, do mesmo jeito que você colocou lá na sua estrutura de peça e que você colocou aí na sua argumentação de direito. Foi isso que nós pedimos. Falamos, né, que ela incorreu nesses tipos penais. Então, você argumentou lá no direito e agora você vai fazer os pedidos. E é dessa forma que eu acho que fica muito didático. Aqui um outro ponto objetivo, não pode faltar, tá? A fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do artigo 387.4 do Código de Processo Penal. Então, vocês já deixem sinalizado aí, né? É requisito objetivo aí da queixa-crime que você peça o valor mínimo de indenização, ok? Termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB, 3 pontinhos. E aqui está encerrada a nossa peça. Nós terminamos a peça profissional com tudo aquilo que a OAB podia exigir do candidato. Mas ainda falta o rol de testemunhas que você deve apresentar na queixa-crime sob pena de preclusão.
Então não deixem de apresentar e ela fica assim, ó. Hall de testemunhas. Do jeito que eu fiz aqui, acaba a sua peça, assina e na próxima página ou logo abaixo, se você não tiver espaço, né? Logo abaixo da assinatura, por umas 2, 3 linhas e coloca Hall de testemunhas. E desse jeito, ó. Carlos, que é que está no problema, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos. Miguel, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos. Perfeito? E Ramires, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos. Com isso, terminamos aqui a nossa aula de hoje, onde falamos da peça prática profissional queixa-crime. Percebam que até agora nós estamos na aula 7 e nós nem começamos a defender o réu ainda, doutores e doutora. Né? Nós só falamos aqui de vítima, nós estamos atuando só pela vítima. A aula passada nós falamos de representação e nessa de queixa-crime. Não deixem de fazer as anotações que eu coloquei para vocês aqui no Vadimeco e aí no seu caderno e vá treinando. E com o treino, você fazendo essas observações, você vai se acostumando com isso e não vai ter dificuldade na prova. Perfeito? Pois bem, doutores e doutoras, espero ter contribuído mais um pouquinho aí com o aprendizado de vocês, rumo a esse objetivo que nós temos, esse alvo que nós elegemos e vamos atingi-lo, que é a aprovação no exame da ordem. E eu aqui sou só o técnico, porque quem entra em campo são vocês, e eu, além de passar algumas coisas aqui para vocês, só posso torcer para que isso tudo dê certo, e eu tenho certeza absoluta que isso vai dar certo e vocês estarão aprovados. Perfeito? Então, até a próxima aula. Eu aguardo a presença de todos vocês. Até mais.